Fala, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês estão bom? Tudo certinho? Você não sabe quem eu sou um cego, eu jogo umas coisas aí. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa um like, se inscreve no canal. E se você quiser, depois você vem aqui pra Roxinha interagir com a gente, pô, eu prometo, a gente é legal. Não sabe como interagir? É fácil, o comando é exclamação oi. Ele vai te dar todas as interações do chat. Temos também aqui o comando exclamação redes e exclamação Discord. O rede, obviamente, você sabe, são as redes sociais e o Discord, vazilinho cremoso velho. E deixa eu te lembrar que se tiver vídeo novo no YouTube ou se tiver live na Roxinha, eu aviso lá no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter. Nós temos aqui vários comandos de voz e como você faz? Você assiste a live, ganha os pontinhos do canal, que são os remedinhos, e aí você pode usar esses remédios para mandar alguma mensagem legal pra gente, beleza? E, hum, é, não esqueçam aí da rifinha da Menju, não é um bingo, é uma rifinha que a gente tá fazendo aí pra uma amiga nossa. E aí, se você quiser aí colaborar, R$ 10 cada número, é só clicar ali no bannerzinho, tá bom? E se você não puder colaborar com dinheiro, mas quiser aí divulgar, a gente agradece também. Ok? Sejam todos muito bem-vindos ao último bloquinho dessa conversa. Vamos falar de um monte de coisa e Dedé tá por aí, ó. Dedé é daquele jeito, né não, Dé? Ô, Então, nós estávamos sempre. falando de Death Note, né? No último, da condição humana. E aí, pegando este gancho da condição humana, e aí, inclusive eu estava falando com o nosso Dezinho, aí já virou nosso, hein? Já virou nosso, hein, Dé? Olha Pera aí, lá, deixa eu ver que eu tinha levado Redianos Ó, não. falou, ele, nosso Dezinho. E ganhou o coraçãozinho ainda, pô. Mas falando de condição humana e tomando por gancho também, adaptações que eu falei, né? Que a Netflix estava fazendo que são boas, tirando Death Note. A Netflix ela fez uma série de adaptações de live action dos animes, né? Um deles que a Netflix fez, que eu achei que ficou muito honesto, por assim dizer, foi Bleach. Já que a gente está falando de Death Note, né? A gente pode falar rapidinho de Bleach. Eu não sei se o Dé conhece Bleach. Não. Mas Bleach também é uma história sobre deuses da morte. Só que ela é, obviamente, uma história menos inflexiva, menos auto-analítica, por assim dizer, né? O Seifa falou, Bleach tem live action? Sim, senhor, tem o live action. Na Netflix, inclusive. Né? Netflix paga nós. Que é muito bom, tá? Ele cobre só uma parte da primeira saga, mas é muito bom. Então, Se assim, pagar pra gente, eu agradeço, porque a maioria das coisas que eu falei, inclusive no que se refere ao mundo mangá, foram das coisas que eu assisti pelo Netflix. exato. Pelo Então, menos aí podia rolar uma assinatura gratuita, puder, né? De ô, Netflix. Já tava bom. Então, o que que acontece? Bleach é o seguinte: tem o Ichigo, que ele é o irmão mais velho de uma família de três, né? Tem ele mais duas irmãs e o pai dele, a mãe dele morreu. E ele é um cara que ele tem uma alta conexão espiritual, então ele consegue ver espíritos, ele consegue falar com espíritos. Até o momento que a cidade que ele mora, que chama Karakura, ela é invadida por bichos chamados Hollows. Hollows são espíritos que eram pessoas, mas se renderam completamente ao desespero e eles meio que perderam a humanidade. Então, a partir do momento que isso acontece, os deuses da morte descem para a Terra. Eles estão, os deuses da morte, eles vivem num lugar chamado Soul Society, né, que é a sociedade espiritual, e eles descem de lá para conseguir derrotar esse Hollow na porrada e assim conseguir exorcizar esse Hollow e fazer com que a alma da pessoa consiga transcender para a Soul Society, que é onde ficariam, entre aspas, todos os espíritos. Não importa se são ruins ou bons, na morte acredita-se que
todos se arrependem e todos viram almas puras. Só que acontece que a deusa da morte que vem, que é a Rukia, ela não é, entre aspas, forte o suficiente. A Rukia é essa baixinha que está do lado do Ichigo. E ela é meio que atrapalhada por ele, sem querer, e aí o Hollow dá-lhe uma e ela tá à beira da morte. E aí ela chega e fala, nós vamos morrer aqui, fudeu. Ele fala, não tem nada que você possa fazer. Ela fala, eu posso transferir o meu poder para você e aí você sai na mão com ele, porque eu tô ferida aqui e não vai dar. E aí ela acaba enfiando a espada no peito dele, transferindo os poderes de Shinigami para ele, e ele vira meio que um Shinigami Daikou, que seria um Shinigami substituto, né? Um deus da morte substituto, e aí ele consegue então derrotar esse Hollow. O mais impressionante nos primeiros episódios é que o poder que é manifestado nele é absurdamente mais forte que dela, o que seria incomum. Porque ele é uma pessoa normal, né? A única coisa é que ele tem essa carga espiritual com ele. E aí conta-se então a história em Bleach do Ichigo passando pelos problemas de que ele não podia ter sido transformado num Shinigami substituto, aonde há várias conspirações dentro da Soul Society, aonde existem os Quincy, que são os seres humanos com poderes especiais que caçam os Hollows, mas aí eles desintegram os Hollows, eles não transcendem a alma, então eles são mal vistos pelos Shinigamis, houve uma guerra, inclusive Bleach está tendo agora a animação do último arco, que é a Guerra dos Mil Anos, que é onde finalmente os Quincy saem na mão com os Shinigamis. Então é uma história muito boa de ação, né? Não é que nem Death Note para você pensar muito, é uma história onde você desliga meio que a cabeça, entende a história e vê a porrada cantando, né? Basicamente é isso. E a Netflix fez um live action, então procurem se vocês não viram e se vocês gostam de Bleach ou gostaram da premissa, vejam o live action de Bleach. É só um filme por enquanto, não sei se vai ter outros, mas ainda assim trata daquilo que a gente estava falando. Vamos filosofar um pouquinho do fato de que se você ganha esse poder de ser um deus da morte, o que você faria? Né? No caso dele, ele literalmente aceitou isso de braços abertos e acabou virando mesmo. Ele num determinado momento da animação e da saga, ele deixa de ser um Shinigami substituto e ele passa a ser um Shinigami em vias de fato, né, considerado, né, um Shinigami em vias de fato, mesmo ele ainda tendo a contraparte dele humana. Ele, tipo, a alma dele transcende para a alma do Shinigami. Obviamente tem muito mais nuances, muito mais camadas, muito mais história de quem era a mãe dele, de quem era o pai dele, para explicar esse poder que vem do nada, sabe, para ele. Mas eu vou ler aqui o que o Seipas falou e eu gostaria que o Dé, de repente, discorresse aí, filosofasse desse plot, tá? O Seipas falou assim, que é novo para ele, Bleach eu vi pouco, e foram mais as cenas com certo humor, com o Sensei de Chapéu Verde, o boneco Urahara. Então nunca pude aprofundar de fato na história. Então aprofundem-se se você puder. Ele é como eu falei, é uma história que ela não é introspectiva, ela é uma história com muita comédia. É um anime shonen, é igual Dragon Ball, é igual One Piece, é igual a maioria dos animes que a gente vê. Tem comédia, tem um monte de senãos, mas ainda assim você tem essas camadas que questionam, né? Novamente, você se sacrificaria por uma sociedade espiritual que está cagando para você? Você se sacrificaria por aquela deusa da morte que estava ali e basicamente ela te envolveu numa batalha que não era sua? Você tomaria isso como uma missão sua ou não? Sabe? Ou você deixaria todo mundo se fuder e usaria esses poderes só para proteger a sua família? Porque em determinados momentos do anime e do mangá, ele realmente tem que botar o poder dele à prova para defender as irmãs dele, que também tem essa forte conexão espiritual. E aí, Dé? Cara, é aquela coisa. Eu não sou muito a favor de comprar a briga dos outros.
Então acho que eu não vou filosofar tanto quanto talvez tenha sido imaginado que eu faria nesse caso, porque virar um peão no jogo de outros é algo que me preocupa muito, e nós cotidianamente, rotineiramente, somos envolvidos, né? Seja em roda de amigos ou trabalho. É uma coisa sempre muito complicada. Eu, de livre e espontânea vontade, não tomaria a decisão de me envolver com entidades que estão absolutamente à parte da minha existência e pouco se preocupando com ela, menos que realmente eu tomasse conhecimento do grau de necessidade absurdo que isso poderia ter em termos de uma escala maior no que se refere à humanidade, comunidade, etc. Ele falou um negócio ali pra você, se você quiser ler. Eu faria o que fosse necessário para salvar quem eu conheço, muito justo, quem me importo e amo, da mesma forma que deuses estão constantemente cagando para as minhas dores e a existência delas deve ser devolvido na mesma moeda. Agora ele aprofundou um pouco mais a filosofia, deixa eu ler aqui o resto. Apesar de fazer parte do que eles querem, ainda representa um risco para quem me importo me manter sem fazer nada, até para mim mesmo. Pois é, a questão da ação ou inação, né, a falta de ação, é sempre uma decisão muito consciente, independente de certa ou errada, independente do que possa vir a transcorrer futuramente em termos de Olha a mensagem! Atenção, chat. Pausa para um comunicado importante. Óleo lubrificante do Cuervo. Garantia de desempenho em alta octanagem. Já foi, continue. Então, assim, quando a gente trata, eu acho que foi tratado, talvez, a meu ver, na descrição do tema, aí um pouco bidimensional. Eu não consegui, eu tentei buscar um pouco mais de profundidade para discorrer um pouco mais sobre esse assunto, mas eu acho que ele é um pouco bidimensional, acho que ele é, como você colocou assim, meio Dragon Ball, meio one shot, sei lá o que diabo. A intenção é o seguinte, tem mais uma informação então que eu vou colocar para quem sabe aprofundar um pouco. O que se fala tanto no mangá quanto no anime é que se a sociedade espiritual for pro saco, o mundo vai pro saco também, que um não vive sem o outro. E durante toda essa saga, essa jornada do herói do Ichigo, a sociedade espiritual ela está sendo ameaçada assim muito por essas conspirações que eu falei, né, por traições inclusive de capitães, porque você tem todo um sistema de exército, você tem 12 esquadrões, né, se eu não me engano é 12 ou 13 esquadrões, cada esquadrão tem o seu capitão, que é o Shinigami mais forte, né, daquele esquadrão. E aí eles têm que defender tanto a sociedade espiritual quanto o mundo dos mortos, que seria o limbo, que seria o ecomundo. E aí você tem também o mundo dos humanos. Então, basicamente, se eles não fazem o que eles têm que fazer com os Hollows, que é passar os Hollows para essa transição, os Hollows vão ficar no mundo humano e vão acabar rasgando o véu entre os mundos e destruindo tudo. Né? Isso, na verdade, você só vai saber tipo 200 capítulos para frente, certo? No início é basicamente aquilo de ser uma sériezinha de herói, aonde você tá sendo completamente Dragon Ball, né? Mas tem esse fato também, que aprofunda mais, que inclusive é uma coisa que força ele, porque o Ichigo ele é meio que jogado nessa guerra entre os Shinigamis e as outras criaturas, né, que eles têm que enfrentar, porque se ele não fizer, o mundo vai pro saco, né? Mas ao mesmo tempo ele tem conhecimento de que existem seres dentro da sociedade espiritual que são muito fortes, talvez mais fortes do que ele num primeiro momento, né? Até ele fazer os treinamentos e tal, para ficar mais forte, mas eles são muito fortes. Eles podem plenamente defender, né, o mundo, mas aí eles preferem meio que joga no colo desse bunda mole aqui
E é isso, né? E tá tranquilo. É o que o Seixas falou. Se ele não faz, os outros não veem por que fazer. Algo assim. Não, é basicamente porque eles são fortes o suficiente e eles não acham que aquele combate em específico que ele está é digno da atenção deles. Tipo assim, existem outros Shinigamis, como eu falei, são batalhões. Né? E aí dentro do batalhão você tem o capitão, você tem o subtenente e etc. Então, os subtenentes já são fortes o suficiente. Quando ele se transforma, vamos colocar assim, quando ela dá a espadada inicial nele, ele deveria se transformar num merdinha, mas que conseguisse derrotar aquele Hollow específico. Mas ele consegue liberar poder suficiente de um subtenente, ou até mesmo de um tenente dos batalhões de Shinigamis. O que já é uma coisa meio que improvável de acontecer, mas aí é explicado mais pra frente quem era a mãe do cara, quem era o pai do cara, como eu falei. Então eles acabam falando assim: já que tem aí, vamos largar aí, deixa ele fazer. Tanto é que eles só entram em combate quando realmente vem os canhões mesmo dos inimigos. Aí quando vem os bichos apelo mesmo e não quero saber, aí os capitães eles entram em combate. Você falou, já tô aqui no nível alto e o que é um pombo para quem mata dragão. Isso aí, e joga pro recruta, dá em nada. É mais ou menos isso. Tanto é que eles se fodem no meio do percurso aí. Mas é isso, né? Tem mais essa informação aí. E aí? Muda alguma coisa? Cara, muda porque aí você está falando de uma situação simbiótica, né? Uhum. Existência de um plano de existência depende do outro e tudo mais. Hum. Não conhecendo isso, enxergando a coisa de forma bidimensional, faço das minhas palavras as palavras do Schwarzenegger no seu primeiro papel, até onde eu sei, Hum. enquanto ator no filme do Conan, o Bárbaro, né? Uhum. Se sangra Que pode morrer? não, ele vira pro deus da tribo dele, que era o Crom, Ah, né, o sim. deus da montanha, e que ele fala, olha, eu queria que você me ajudasse, papapá, ele faz a reza dele, Uhum. e depois ele pensa um pouco e fala, e se você não vai me ajudar, não vai fazer nada, então vá você pro Foda-se, né? inferno, tipo, foda-se, Exato. entendeu? Se você não quer me ajudar, então eu vou me ajudar e você que vá pro diabo que o carregue, e De que acaba adianta eu que louvar um Deus se esse Deus não me responde, né? pois a ideia até da religião que a gente mais tem contato, que seria a cristã em todas as suas vertentes, existe aquela coisa de, olha, irei louvar a Deus e buscar os mandamentos e papapá, papapá, porque no final eu serei recompensado de alguma forma. Eu quero ver se eu consigo andar na linha bem o suficiente dentro do que ele estabeleceu que é correto, Ou seja, para mesquinho eu pra não me caralho, né? ferrar. É mesquinho, cara. É mesquinho. Entendeu? De ambos os lados da equação. Se você for levar, porra, eu só vou te dar. Eu te criei imperfeito, te criei. Eu Deus, né? Aham. Criatura esplêndida, magnífica, onipresente, onipotente, papapá. Criei um universo inteiro com não sei quantos bilhões de galáxias, cada galáxia com não sei quantas bilhões de estrelas. Mas eu quero que você ande na linha, sendo que eu criei você imperfeito. Eu já tô sendo meio fila da puta contigo. Por outro lado, eu só vou me submeter a todo o seu poder e divindade se eu ganhar alguma coisa no final da brincadeira. Sim. Então, assim, quando você traça um paralelo do porra, ele realmente cagou pra mim. Se eu não levar nada, eu também cago pra ele. Tipo, não é diferente da nossa relação com uma formiga. A Uhum. formiga, cara, tá ali vivendo a vida dela, ela cagou pra gente, nós cagamos pra ela, nós nos Uhum. julgamos superiores a ela pelo nosso tamanho, comparação e capacidade de raciocínio intelectual, etc. E ela, na condição dela, também não tá nem aí pra gente e tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Uhum. E a partir do momento que você coloca, então, olha, caso você não se manifeste de nenhuma maneira, a relação simbiótica desses planos será estraçalhada e vai todo mundo pro saco? Não, porra, peraí, aí alguma coisa me interessa. O mundo onde eu vivo com as pessoas que eu amo e as pessoas que eu posso vir a conhecer e amar e pessoas de grande valor que eu jamais irei conhecer estão aqui se eu, tendo a oportunidade de não fazer porra nenhuma,
vou deixar isso ser destraçalhado. Não, porra, vou fazer alguma coisa. Aí existe até o apelo também do sacrifício, de você falar, não, porra, eu vou comprar essa briga, não é nem só por mim, É por mas todo aí mundo que eu amo, né? por todo mundo que eu amo. Aí a brincadeira começa a ganhar níveis. Esse paralelo que você falou, ele tipo, tô cagando e não sei o quê, ele é traçado muito com os Quincy, que são aqueles que eu falei que são seres humanos normais, mas que desenvolveram poderes, e eles desintegram as almas, né? Eles não transcendem as almas. E então, existe essa guerra entre os Quincy e os Shinigamis, mas assim, no início, se você for pensar bem, não que isso realmente tenha acontecido, mas a justificativa para os Quincy existirem é que, já que os Shinigamis cagavam para a humanidade e nós éramos atacados por esses Hollows o tempo todo, nós desenvolvemos a nossa defesa. Se a nossa defesa não é do seu agrado, cai para dentro e bate na gente então. Pois é aquela coisa. Enquanto eu sou a criatura superior. Enquanto você não fizer o que eu quero, eu te lasco. Uhum. Mas se você fizer o que eu quero, mas não da forma que eu quero, aí eu te lasco também. Então, assim, É. saca? É. Filho, no final das contas é cada um por si. Tipo, é que nem o filme Legião, com aquele ator que faz o Visão nos filmes da Marvel, entendeu? Tipo, Deus ficou de saco cheio e a invasão da Terra não se dá por demônios, se dá por anjos para fazer o bendito do Apocalipse. Sim. Entendeu? É o mesmo naipe de Anjos Rebeldes. O mesmo naipe de Anjos Rebeldes, o mesmo naipe das histórias clássicas da Bíblia, da Sim. Arca de Noé, por exemplo. Pô, eu criei, não tô satisfeito, então acabou a brincadeira. Sodoma e Gomorra, querendo ou não, se Deus criou tudo e todos, então É. aquele povo também são seus filhos. Não, mas eu não tô gostando da conduta porque vocês estão no rala e rola demais aí, então não. Então vai virar tudo sal e é isso aí. Então, assim, cara, eu não quero desmerecer e eu não tô trabalhando essa linha de pensamento com a profundidade que ela merece devido Uhum. à seriedade que a religião é para a maioria das pessoas. Tá? Eu também não quero colocar aqui minha palavra como se fosse cravada em pedra, nem nada nesse sentido. Mas trabalhando pela dinâmica que foi apresentada do anime, fica essa questão do cara. Você não é a criatura super ultra onipresente e onipotente. Você não é o Deus cristão. Você é uma criatura X aí que tá enchendo a porra do meu saco. Eu não te devo nada. A partir do momento que for do meu interesse aliar forças para que a existência permaneça, aí o papo é outro. Aí fica aquela brincadeira do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sim, 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 sim. Ó, o Ceifas Então falou umas coisas ali, enquanto isso eu vou trocando já o anime, pra gente filosofar um pouco sobre uma outra condição humana. Mas você leia aí, por favor, e responda. Ah, então eu leio, Sim. eu leio. Pera aí que eu entendi que você ia ler, só um segundo. Não, 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 não. Deus cria tudo que conhecemos e desconhecemos. Ouço Deus, reza para mim a vida inteira, religiosamente. Vá aos meus templos que vocês mesmos montaram para mim. Que quando você morrer, aí você descansa. Mas É. até lá, passa a vida inteira se fudendo aí. Cadê o seu Deus agora? É real aquela ideia de que estão cagando a maior parte do tempo. Pois é, cara. Como eu falei, Seifas, eu não quero me enfiar muito nesse assunto, principalmente quando a gente traz pro Deus da crença hebraica, cristã e islâmica, que é o mesmo, por sinal, porque eu acho que é um assunto que deva ser tratado É. com toda a seriedade e respeito do mundo para quem crê. Uhum. No meu caso, até para deixar muito claro que eu não carrego desprezo pela crença, a minha fé, ela existe, mas ela varia muito entre eu me tornar uma pessoa praticamente ateia e ser, não vou dizer crente, mas eu deixo espaço, né, para a dúvida da crença. Né? Eu deixo espaço para um quesinho ali de fé. Uhum. Então, eu não quero em momento algum desmerecer aqui, mas a concepção, né, que eu partilho dessa premissa que você está colocando não é muito diferente da sua. Né? Eu acho que se a criatura mais
fantástica e perfeita, capaz de criar um universo inteiro e tal, não tem a capacidade que eu, como pai, tenho de que o meu filho, por mais que eu queira guiá-lo, vai tomar as decisões que ele achar melhor para ele. Porra, cara, que nível de evolução que essa criatura tão fantástica atingiu Né? que, Pra ser um deus, que, né? que leva tão a ferro e fogo o fato de sermos criados imperfeitos. Nós somos criados sem ter conhecimento real da sua existência, então ter que ficar vivendo na base da fé a vida inteira é muito bonito, mas não é muito prático. E falou, ó, tranquilo, tranquilo. É um pensamento que realmente é espinhoso dentro desse tema. Sem Concordo. dúvida, tipo, é aquela coisa, depende com quem você conversa e o momento dessa pessoa, né? Se a gente Sim. tivesse aqui pessoalmente todos nós, eu não sei qual é a crença do Redianos, da Vivi que apareceu aqui, Sim. do outro pessoal, é um assunto cavernoso de se entrar, porque ele tem que ser tratado realmente com respeito. As pessoas têm direito de ter fé e de ter as suas crenças, seja ela na base religiosa que for. Não é No nem o caso entanto, de essa você. Deixa eu só dar uma adendo. Não é nem o caso de vai, você pisar em ovos para falar de religião. Mas é o fato de que quando for falar, ter o respeito suficiente para fazer a pessoa entender que você não está querendo ofender. Você está só apresentando a sua opinião, que é diferente da outra opinião, que é diferente da outra, e assim sucessivamente, né? não, agora você abriu até um espaço interessante para fazer mais um rápido adendo antes da gente continuar com os mangás. Uhum. Cara, tanto as opiniões são divergentes e conflitantes que dentro do que nós chamamos cristianismo, você tem um porrilhão de vertente diferente. Um Sim, camarada iletrado que lê a Bíblia mais porcamente por ser um semi-analfabeto, e a partir daí ele cria toda uma concepção nova e abre lá a porta dele e cria-se uma igreja, até outras igrejas que são criadas. Você tem a Mormon, que tem uma base cristã, mas, cara, é um negócio de louco se você for ver Mormon. Ah, meu Deus está em outro planeta, não sei das quantas. Cara, é complicado. é complicado, entendeu? Deixa de ser uma questão de quem crê e quem deixa de crer, porque você entra na questão do, ok, separei que você não crê, então eu só estou trabalhando com quem crê, mas quem crê, de qual vertente é? É católica apostólica romana? É anglicista? É protestante? É batista? É testemunha de Jeová? É evangélica? É não sei o que de não sei qual Né? dia? É Então, batista, é assim, adventista, é não sei o que porra, lá. cara, e tem diferenças primordiais, Sim, absurdas dentro do dogma e dentro do que eles discutem. E isso vem muito do criador de cada uma dessas igrejas que vão aparecendo. E se a gente for levar a brincadeira mais para trás, cara, Cristo nasceu, viveu e morreu judeu, não só exato. enquanto povo, mas enquanto concepção religiosa. Enquanto Ele indivíduo trouxe uma também, né? palavra, ele trouxe uma palavra de um Deus mais na figura do paizão, mas Cristo nasceu, viveu e foi crucificado judeu. Uhum. Quando o pessoal fala do Antigo Testamento ou nessas outras igrejas se refere aos pergaminhos sagrados, porra, eles estão se referindo à Torá. Sim, sim. E quando aí depois disso vem o catolicismo, né, o cristianismo, seja o ortodoxo, etc, que eu já falei, e depois disso ainda vem o islamismo. E dentro do islamismo você tem que no Islã vem a palavra definitiva, vem a última palavra de Deus, é a concepção que o muçulmano tem, de que assim, essa é a palavra final e definitiva, não tem mais abertura para novas concepções como houve no cristianismo, e já não é tão o caso da hebraica. Porém, contudo, todavia, você de cara já tem uma divisão entre xiitas e sunitas. Sim, Então, sim. porra, peraí, como que é a palavra final, mas ainda tá dando divergência para ter já Não era a dois porra da. É a palavra final, né, mano? Não tem que ter divergência, né? Então, pois é. Então, assim, é um assunto que eu acho magnífico de se tratar. Eu acho que eu não estou apto a tratá-lo. Eu serei muito humilde e não estou sendo hipócrita ou falso. Uhum. Eu não tenho competência para tratar disso.
Mas dentro dessas linhas que eu estabeleci, eu gostaria de ter um colegiado tratando desse assunto que pudesse trazer em pauta Sim. essas questões, É entendeu? propriamente, né? Pois é, sejam eles religiosos ou estudantes de religião, como é o próprio caso do Leandro Carnal, que é uma pessoa por quem eu tenho um respeito e uma admiração absurda dentro do seu contexto filosófico e acadêmico, e é um ateu. Justo. Ó, o Ceifas, ele falou o seguinte, primeiro que ele tá em AD, né? Então tomou aí 8 ADzinho, mas ele falou, ó, claro, é aquilo. Não é porque a sua opinião é diferente ou descrente da pessoa que você discute que você precisa impor a sua ideia ou contrariar o outro, né? Enfim, não há por que ficar querendo pôr certeza em tudo que se diz na ponta de X ou Y se o próprio ser humano até hoje não sabe a gênese de si próprio. Respeitemos as opiniões alheias, independentes das circunstâncias. Aí o Redianos deu uma boa live pra nós, ele vai jogar e deixar. Vocês perderam o sorteio do Corsa. Boa jogatina pra você. Sim. Basicamente isso aí faz o que você perdeu, além do sorteio do Corsa, foi o Dé concordando com aquilo que você escreveu. E aí ele elucidando aí um pouco mais. Mas eu acho que é isso, eu acho que as opiniões, não importa se do que seja, se elas estão contrárias ou não, a gente só respeita e continua, entendeu? Segue o barco. Não adianta. Boa noite, rapidão. Boa noite, querido. Vai lá, Redianos. Obrigado. Abraço. Agora já descobri que você é vizinho do Cegueta. Beleza. Abraço, Redianos. Obrigado aí por ficar. Logo, logo também já tá fechando, hein? Já estamos finalmente já. Mas eu acho que é assim, hoje em dia você tem, como a gente sempre fala, essa extremidade das coisas, onde as pessoas elas estão preferindo viver numa bolha onde todo mundo concorda com ela, do que ela viver a vida real onde ninguém concorda com ela, sabe? Ou a grande maioria não concorda, enfim. Então isso está complicando cada vez mais. E aí, se o Der não tiver nada mais a acrescentar neste ponto, então ok. Ele eu tenho, mas não é nada relevante. Não, você pode acrescentar se você quiser. E aí eu vou te apresentar mais um. Vai ser basicamente chovendo molhado. Tá. Tipo, eu não vou colocar nenhum pensamento. É só amarrar mesmo, né? Seria só amarrar e eu acho que já tá bem amarradinho, deixa quieto. Tá, eu vou primeiro apresentar esse, que provavelmente, se não vai ser o último, é o penúltimo, mas Rurouni Kenshin, traduzindo o Andarilho Kenshin. Vulgo Samurai X. Conhece, Dan? Ouvi falar, não assisti, mas não me é desconhecido. Eu sei que ele existe. Tá. Então eu vou dar um contexto, e aí depois, se você quiser, você lê os ceifas ali. Tá? Existiu no Japão, ele é dividido por eras, né? A gente não tem isso muito aqui no Brasil, mas você tem a restauração Meiji, você tem várias eras de shogunato, né? Até hoje você tem isso. Hoje, se eu não me engano, nós estamos na era Heiwa. Antes disso foi a Heisei, antes disso foi a Showa. Eu sei disso porque os Kamen Riders que eu assisto, eles são classificados em eras, das eras dos imperadores, né? Então, antes da restauração Meiji, que foi literalmente onde o Japão conseguiu se unificar. O Japão, ele era basicamente um aglomerado de território em ilhas, com guerras civis absurdas, aonde cada daimyo, que seria tipo um governador, né? Senhor feudal. Um senhor feudal, exato. Ele queria declarar a sua própria independência e não seguir o resto. Então você tinha um shogun que às vezes... Shogun era o imperador mesmo. Então você tinha shoguns que ou eram fracos ou que não conseguiam unificar. E aí você teve essa restauração Meiji, aonde finalmente o shogun conseguiu, por meio de muitos sacrifícios de muitas pessoas, unificar o Japão para ter paz, né? Vamos definir paz num conceito bem raso, tá? Paz num conceito bem raso,
Paz no sentido de que não havia mais guerra entre os governantes. Ok? Todo mundo estava seguindo o que o Shogun estava mandando, por bem ou por mal. Ok? Dentro desse cenário, você tinha os Batosais. Não, perdão, Batosai é outra coisa. Você tinha os Hitokiris, que eram os retalhadores, que eram aqueles samurais contratados do shogunato ou não, que tinham literalmente a função de estraçalhar geral e garantir que a ordem fosse cumprida dentro do campo de batalha, tá? Fora isso, você tinha também uma organização muito famosa no Japão chamada Shinsengumi, que eram os policiais do imperador, por assim dizer, né? Eles eram chamados de os Lobos de Mibu. Mibu era uma província, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas era uma província. E dentro disso você tinha o Shinsengumi, que eram os lobos, que faziam valer a lei, a justiça. E os retalhadores eram os caras que estavam no campo de batalha na guerra, tá? Reza-se a lenda que existia uma pessoa que era o maior retalhador. E esse retalhador, ele operou até o começo da restauração Meiji. E aí depois ele sumiu. E nunca mais ninguém ouviu. E reza a lenda que ele tinha uma cicatriz em forma de X na bochecha. Ninguém sabia o porquê. Então ele nunca mais foi visto. Bom, isso são lendas, ninguém sabe se é verdade, se é mentira, enfim. E o rapaz que fez o Samurai X, ele pegou muitos pontos disso e ele definiu que esse espadachim, esse samurai, se chamaria Kenshin, e ele seria um Hitokiri, e ele havia visto tanto sangue, e tanta guerra, e tanta morte, e tanto sofrimento, que ele, quando terminou o serviço dele e conseguiu ajudar na restauração Meiji, ele virou um andarilho. E a partir do momento que ele virou um andarilho, quando começa a restauração Meiji, isso é história, tá? Isso é real. Quando começa a restauração Meiji, todos os samurais eles são proibidos de portar espadas. Ai, alguém conseguiu o Beto Carreiro. Nossa, o Beto Carreiro tava aí, ninguém pegou. E aí, Xi, tudo bom? Como é que você tá, meu querido? Então, todos os samurais eles foram proibidos de portar espadas. E no anime / mangá... Ah, que bom, foi o first. 3 horas quase de live e tu foi o first. Olha como é que acorda, tá, chatei. O povo tá bem prestando atenção. E aí ele passa a andar pelo Japão. E ele porta uma espada, uma katana, que ela é chamada de Sakabatou. Por que Sakabatou? Porque ela é uma espada de lâmina invertida. Então a katana ela tem o fio embaixo e a parte romba dela, né, a parte grossa, é em cima. A espada dele é o contrário. Aonde teria o fio, não tem fio. E aonde não teria o fio, tem o fio. Por quê? Porque ele passa a fazer um voto a partir do momento que ele some, que ele desaparece, e vira o andarilho de que ele não mataria mais. E aí pessoas começam a se passar por ele, falando, não, eu sou o Hitokiri, eu sou o assassino, eu sou o grande Batosai. E aí Batosai, o que é Batosai? Só por desencargo de consciência. É um estilo de luta de espada de saque rápido. Então você saca a espada, faz o corte e volta. Chama Batou Jutsu isso. É uma técnica de saque de espada. Então aí conta-se a história dele e ele acaba nessas andarilhadas todas conhecendo pessoas que ele se envolve de dojos de espada e tal. Inclusive ele conhece a Kaoru, que é a descendente do dojo Kamiya, que o estilo dela obviamente de espada e tal, só que a filosofia do dojo dela é uma filosofia que ela é totalmente hipócrita e contradizente àquilo que ela mesma prega. Porque ela usa a espada para a vida. A filosofia dela é essa. O manuseio da espada para a vida. E aí ele mesmo questiona ela, como que você vai
ter uma espada para a vida se a espada é um instrumento de morte? Então você tem nesse anime um personagem. O anime também, ele tem várias cenas de comédia e tal, mas eu nem vou entrar nesse papo. Eu vou entrar no papo de que você tem um personagem que ele está cansado de guerras, ele está cansado da vida dele, ele tem vários traumas antes da guerra, inclusive da pessoa que fez a cicatriz no rosto dele, e ele está tentando andar pelo país para se redimir, ajudando as pessoas. E ele tem pessoas que estão se passando por ele, tomando o nome dele, né, para uso próprio, né? Então isso obviamente ele vai encontrar outros Hitokiris, né, outros retalhadores que têm alguma rusga com ele, uma pendência, enfim. São 3 sagas que ele vai enfrentar. Olha a mensagem. Caras... Atenção chat. Pausa Chapa, para um pode falar. comunicado importante. Tá precisando apertar a arruelinha? Oficina do Fabeta. Ele te aperta e ainda troca seu óleo. Pois é, quem precisar aí, o Fabeta tá à disposição. Então é isso, tipo, ele passa até o momento, e aí vou dar spoiler mesmo, quem não gostou, tapa o ouvido. Ele luta tanto pra no final morrer de câncer. Nos braços da nova mulher amada dele. Entendeu? Ou é de câncer ou é tuberculose, ou é os dois juntos. Então, assim, ele traça todo um paralelo do sacrifício da vida do ser humano, do cansaço daquilo que é ruim, né, que é negativo, da chance de redenção, da tentativa de redenção, até o ponto em que, para ele teve a redenção dele. E no final ele morre de uma maneira que não era esperada. Não honrosa para um samurai, né? Mas para ele estava honrosa porque ele conseguiu concluir o objetivo da vida dele. Então eu vou pedir pro Dé, baseado nessas informações, obviamente eu posso adicionar coisas aí, mas eu acho que eu tracei bem uma boa pintura do que é Samurai X, que teve, inclusive, acho que são 5 filmes da Netflix, 5 live actions, tratando toda essa história, em vez de você assistir, sei lá, 150 episódios, você assiste 5 filmes bem condensados e você vai ver toda essa história. Então, muito bem feito, com exceção do Death Note, que é uma bosta. Eu vou falar isso sempre. Death Note é uma bosta da Netflix. Então, assim, baseado nisso, eu vou pedir pro Dé ler as mensagens, que eu preciso tomar água. E aí, se você quiser, você filosofa aí no que eu te disse. E se eu precisar adicionar alguma informação a mais para ter um contraponto, você me avisa. Bem, começar aqui por algo rápido. O Shin tá indo almoçar. Shin, não sei se você nos pega ainda hoje, mas vai lá, agradeço a participação. Breve, mas sempre muito obrigado. Então vai nessa. Vou ler agora os comentários aqui rapidão. Eu acho que ficou bastante coisa para ser dita. Aqui, ó. Vamos começar pelo ceifador, que deixou aqui. Enquanto as opiniões complementarem umas às outras, ou trazerem a reflexão uns aos outros, eu aprovo total. Mas a ideia atual de impor ideias é muito bizarra. Foge totalmente da ideia do debate, ou do debater, como ele colocou, e vira uma guerra de ideias e não uma troca. Enfim, fechei. Já ouvi falar também do Samurai X. Tô no time do Dé, ok. Eles eram como assassinos de aluguel, se referindo a das classificações que o cego passou. Isso, Hitokiri. Tratados a fim de executar uma ordem, papapá, e entra Popote, o Shin pegando o resgate, aquele Paranauê todo. Aí é cachaça e ganhou coisinha. O primeiro a chegar confia, mais coisinha que ganhou, remedinho, Amazon Prime, papapá, deu uma de Walter White asiático, já que você... Ele falou ali, ó, ele fez o que tinha que ser feito, hora de descansar, né? Seja por bem próprio ou por ordem dos maiores. Pois eu acho que assim, desculpe. Cara, a menos que você esteja se referindo a um psicopata ou um sociopata, não existe soldado em plenas faculdades mentais que passa pelos horrores de uma guerra e volta ileso,
tá? Não é muito diferente da condição e da célebre frase que diz que durante uma tortura nem o torturador e nem o torturado saem os mesmos, né? Então são sempre eventos impactantes. Até traçando um paralelo sobre samurais, mas fugindo rapidamente do anime ou do live action que você colocou aí para assistir. O próprio filme com o Tom Cruise do Último Samurai tem uma cena, né? Sim. Onde o samurai supremo lá, o senhor daquela tribo, deixa claro, é o que acontece com pessoas que viveram e fizeram e viram o que nós fizemos, o que nós vivemos, o que nós... se referindo ao cansaço, no caso da personagem do Tom Cruise, de toda a devastação que a guerra causa e até no caso do filme o alcoolismo que ele desenvolveu como uma forma de tentar afogar tudo que ele passou e viu na guerra. Que era muito comum nessa época, inclusive de Japão feudal, você se afogar na cachaça, né? Cara, Pra fugir das coisas. Não só no Japão feudal, mas... Japão, cara, isso é total. Você pode falar da Rússia, entendeu? Uma coisa é você delimitar, por exemplo, o Politburo e o Stalin, por exemplo, com todas as coisas que ele fez e colocar, não, esse cara era um filho da puta. Mas mesmo as pessoas que seguiam as ordens, por mais que você possa ter um ódio mortal, seja deles e dos nazistas, ou mesmo de americanos que receberam ordens absolutamente impróprias no ato de tratar e os pactos e tratados de guerra e tudo mais, você não sai ileso, entendeu? A tua alma morre. Você pode não perceber, mas o negócio marca fundo, né? Pra caralho. Desculpem até o palavrão, mas Tá liberado. Foi necessário. Eu tenho uma pessoa que me é muito próxima e que eu não vou citar quem é, e que viveu detalhes de uma guerra civil. Ele viu cenas como uma mãe no meio de um tiroteio correndo desesperada atrás de um filho pequeno e num piscar de olhos a cabeça dessa mãe deixou de existir por ter tomado um balaço de uma .50, né? Então, assim, isso sem contar uma coisa que me pega muito, né, que é o que acontece com as crianças, né, vítimas de uma guerra ou de um combate, etc. Então, não tem como você sair de uma situação dessa onde você vivenciou e causou a morte de diversos outros seres humanos e sobreviveu e sair se achando, eu sou o foda. Não, você vai sair se achando o merda. Vide os veteranos do exército americano que precisam de associação de veteranos e muito trabalho aí de psicólogo, psiquiatra, para tentar se livrar dos horrores da guerra, né? Eu vou fazer um comentário, tem um vídeo que eu recebi que é o trecho de uma entrevista que o Russell Brand, se eu não me engano, fez com um judeu anos antes desse conflito que nós estamos vendo agora entre Palestina e Israel. Esse judeu, cujo nome eu não tomei conhecimento, é um sobrevivente de Auschwitz. Ele ainda era muito pequeno quando ele sobreviveu. Eu não sei se ele era um bebê ou uma criança ainda na primeira infância. E a família dele também, a maioria foram mortos, aquela coisa toda. Ele, se não me falha a memória, vive no Canadá. E ele deixando claro, inclusive, denunciando as questões do Estado de Sião e dos sionistas, e colocando, olha, hoje em dia você pode pesquisar na internet, no YouTube, onde você quiser, inclusive relatos de pilotos e soldados israelenses que não conseguem mais ter uma vida normal, eles não conseguem mais atuar na sua função militar devido às ordens que eles receberam e que tiveram que acatar, que foram absolutamente inumanas, né? Você está falando da destruição de vidas. O problema é que você não consegue nem atuar mais no exército e nem voltar a ser um civil. Você está preso entre os dois mundos. Você entra num limbo em todas as fases da sua vida. Então, assim,
como você bem citou, eles voltam e acabam indo em muitas vezes, em muitos casos, mas assim, muitos mesmo, para uma situação de rua. Sim. Eles não se sentem bem, eles não conseguem mais funcionar numa sociedade civil. O Seifa falou, você tá realmente fragmentado, né? Cara, você usou uma expressão absolutamente fantástica. Você realmente passa por uma fragmentação da sua psique, dos seus valores, da sua essência enquanto ser humano. E isso tem um peso muito forte. Então, você tentar se redimir através de boas ações, tornando-se um andarilho e tudo mais, é o apelo desesperado de uma alma que quer ser salva. Sim. Porque no fundo acaba tomando conhecimento de que, cara, não importa a ordem que você recebeu e por quem você levantou a sua espada, a vida humana tem valor. Né? Tirei tantas, tá na hora de repor, né? Pois é, então assim, é uma premissa muito louvável, entendeu? De você crescer enquanto ser humano no sentido de que você deixa de ser soldado, de erguer a sua espada em nome de uma autoridade, de um líder ou de uma bandeira, toma conhecimento do quão problemático as suas ações de fato são, independente de serem ordens que eram seguidas ou não, e tenta se redimir. Eu acho que esse é o grande crescimento da alma de quem passa por isso, mas não deixa de ser trágico, não deixa de ser triste. Então com certeza uma história que, pela sua premissa, me seria bastante envolvente, né? Porque leva a questão do ser humano elevar a sua consciência nas ações que ele tomou. E principalmente, isso eu tô falando do seriado, tá? Não dos filmes. O seriado em si, ele, como eu falei, ele é mais virado pra comédia e tal. Mas quando você... É um desenho animado, né, cara? Sim. Tipo, você vai acabar tendo crianças acessando esse conteúdo, tipo... Mas os OVAs que vêm pra fechar a história, porque o que acontece? O seriado ele mostra ele já como um andarilho chegando na cidade, até o momento que ele consegue resolver todos os problemas. A origem de tudo e o final de tudo não é contado no seriado. Estão contados em OVAs, que são original video animations. Eles saem direto para DVD, Blu-ray, direto para casa, né? Lá no Japão. E aí conta-se no primeiro OVA o início, o porquê ele era um Hitokiri. Conta-se o porquê ele teve a primeira parte do X, a cicatriz do primeiro, né? Ele tem a cicatriz em X. Então o primeiro risco do X conta-se o porquê. E no final, no OVA que mostra o final da vida dele, ele conta como ganhou o segundo risco do X e o porquê que aquilo é tão impactante, né? E aí é onde ele morre nos braços da mulher que ele está. Vou contar rapidamente, então quem não quiser escutar, muta aí e é isso. Ele ganha o primeiro risco porque ele é mandado para assassinar um cara e esse cara ele consegue na última força da vida dele com uma faca dar um talho no rosto do Batosai. E aí... Vamos deixar claro, te marquei. Te marquei. Morri, mas te marquei. E o que acontece? No Japão, você tem uma crença de que se o cara, no momento da morte dele, te marca com muito rancor, essa marca ela nunca vai cicatrizar completamente. Ela sempre vai sangrar. Certo? E aí você tinha a mulher que era destinada a casar com este cara, que perdoa o samurai e ela faz um segundo risco, fazendo o X. Então ela corta o rancor do noivo dela e o perdoa verdadeiramente de coração por aquilo que ele fez. Certo? Interessante. E ao fazer isso,
a cicatriz em X dele não sangra mais. Agora que é um X, né? Não sangra mais. E ela passa a viver com ele. E aí ele se apaixona por ela até o momento que ela morre. E aí ele vira o Andarilho. Isso é contado no final porque ela tinha um irmão. E esse irmão vai para a China com ódio desse samurai. Ele treina na China e o final da história é ele voltando da China e falando: agora eu vou acabar com a sua vida. Mas eu vou acabar com a sua vida não te matando. Eu vou acabar com a sua vida mesmo. Você não vai ter mais nada. Então ele traça um puta de um plano para simplesmente destruir a vida do Kenshin. E aí tem, obviamente, vai ter um embate entre os dois e tal. Mas é isso. E aí a história ela avança depois disso no próprio OVA. E aí mostra o final da vida dele. Que é ele com a Kaoru, finalmente casados e tal. E aí ele falece ali. Depois de ter dado tudo que ele podia para recuperar, né, os erros da vida dele. Perceba que, mesmo ele sendo perdoado pela mulher lá, e a mulher ficando com ele, ainda assim ele não se considerava digno de ter uma vida. Por isso ele virou um andarilho. Pra Então, se redimir. exato. Eu acho isso muito bonito. Tipo assim, tudo bem, eu fui perdoado. Eu fui perdoado, mas ainda assim eu vou escolher esse caminho tortuoso, porque eu preciso me perdoar. Não é o fato das pessoas me perdoarem. Eu preciso me perdoar. Eu preciso dar o meu sangue. Como é que se diz? Eu preciso me sentir digno do seu É, perdão. eu preciso me sentir humano de novo. Então, a despeito de todas as piadinhas que tem, porque no final das contas, novamente, é um shonen, é uma história de ação, de aventura e os cacete a quatro, certo? E a despeito disso, de ter as piadinhas, se você vai pegar, se você vai analisar essas outras camadas, ele é um mangá de muito respeito. Diga-se de passagem, o mangaka que fez Samurai X, ele foi o mestre, entre aspas, do Eiichiro Oda, que é o cara que fez One Piece. Então o Eiichiro Oda ele trabalhava como assistente no mangá de Samurai X. E aí hoje tá aí o Oda, né, fazendo... Eu ia falar de One Piece, mas não vai dar hoje. A gente fala de One Piece um outro dia. Encerramos. A gente vai encerrar com essa história bonita. Então, assim, quem não tiver paciência, inclusive Samurai X, ele tá tendo um remake do seriado que está saindo enquanto nós estamos conversando na data de hoje. Quem não tiver paciência de assistir esse remake ou de assistir até mesmo o seriado com os OVAs, assistam os filmes da Netflix. Esse eu posso recomendar. Os filmes da Netflix eles vão funcionar da mesma maneira que eu falei. São 3 filmes ali contando a história principal. Aí você vai ter um filme contando o início e um filme contando o final. São 5 filmes, se eu não me engano. Posso estar falando besteirinha. Eu vou até olhar agora aqui no catálogo do Cinecego. Mas eu acho que são 5 filmes. Vamos ver aqui. Mas dê aí os seus 5 centavos aí, né, desse final. Não, cara, eu acho que todos nós temos, não de forma necessariamente tão brutal, os erros que nós cometemos no caminho, e para quem tenta atingir algum tipo de elevação espiritual, e eu não estou falando do espírito em termos metafísicos, mas sim o espírito humano, né? Da paz espiritual, né? A sua consciência, vamos colocar assim. Todos nós temos marcas de coisas que nós daríamos tudo para voltar no tempo e não fazer, né? Seja de erros ainda na infância, pré-adolescência, em todas as fases da nossa vida, houve sem dúvida algum momento, ou diversos que sejam, que nós gostaríamos de poder voltar atrás e nos redimir daquilo. E eu acho que esse tipo de história, numa
reflexão mais profunda, se trata disso. Não precisa ser nada tão absurdo quanto você ter ido à guerra e matado e sido contratado para matar uma pessoa e ter ficado com uma cicatriz, não sei o que. As nossas ações, quando buscamos ter qualquer tipo de consciência, elas pesam. Eu sei que eu tenho os meus esqueletos no armário, seguramente todo mundo aqui tem. E a questão de você seguir adiante com a sua vida, buscando ser melhor a cada dia e não deixar que esses erros se repitam e tentando, inclusive, passar, de certa forma, o seu conhecimento para que outros não cometam erros iguais ou parecidos aos que você cometeu, são sempre de grande valia, né? Como eu conversei há tempos atrás com meu irmão e mesmo outras pessoas em outros momentos da vida, se pudéssemos voltar atrás, ninguém viveria. Tá. A nossa vida seria sempre reviver o erro para tentar anulá-lo. Isso não é viver, né? Então, o que nos cabe fazer, todos nós, é buscar realmente nos redimir para nós mesmos de forma muito intensa e muito sincera e seguir com a nossa vida buscando ser sempre cada vez melhores, né? Ter um crescimento mais evoluído enquanto ser humano. Eu acho que a moral da história é essa, né? É a gente acreditar que a gente pode aprender muito com os nossos erros e a partir disso tentar sanar esses erros, redimir esses erros de alguma forma, que não seja mesquinha, né? Porque às vezes, muita gente fala, eu vou redimir meus erros, mas na verdade ele não está querendo redimir pelos outros, ele está querendo redimir por ele mesmo, né? Para ele ficar de consciência tranquila. E sendo que eu acho que não é assim que deveria funcionar essa redenção dos seus próprios erros, né? E é uma coisa, Eu acho. inclusive, que o Samurai X ele trata muito bem esse ponto da redenção. Pois é, aquela coisa, cometer o erro é inevitável, seja ele qual for, né? Não é à toa que, mesmo tendo 42 anos, eventualmente eu ainda tropeço, né? Uhum. E eu tô me referindo a realmente tropeçar, porra. Eu já aprendi a andar, correr e pular há um bom tempo e ainda assim, eventualmente, eu tropeço. Então, a questão, acho que primordial é você assumir para si mesmo que tal ação que você tomou foi um erro, certo? É o primeiro Que é o passo, que né? Você é o primeiro reconhecer. passo, né? E é o que o católico busca fazer quando ele vai conversar com o padre na igreja fazendo como é que é o Confessão. nome daquilo? A confissão. Então, assim, você aceitar e entender que você errou é o primeiro passo para você aprender. Porque se você não enxerga um erro cometido, você não aprende com ele. Você só aprende com o erro quando você ou toma consciência do erro que cometeu e isso mexe no seu âmago, Uhum. ou quando você é forçado a enfrentar as consequências dos seus Sim. erros. E é uma coisa que tem um paralelo muito interessante, só agregando ao que você está falando. Por exemplo, no Samurai X, ele continua levantando a espada para defender os outros, enfim. Só que a espada é uma espada diferente e o jeito que ele está é um jeito diferente. Então, traçando um paralelo continue fazendo as coisas que você acredita, né? Mas faça de uma maneira diferente, aonde seja verdadeiro aquilo que você está fazendo e não simplesmente fazer por fazer para inglês ver, né? Aonde o padre Cara, passa. eu acho que é assim. Tem aquela frase que diz: conhece a ti mesmo. Essa frase, cara, ela é muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Então, assim, você fazer algo de forma sincera tem que estar de acordo com a pessoa que você é de fato, entendeu? Então, assim, Uhum. seja no seu ato, até mesmo de mandar uma pessoa tomar no cu, entendeu? Independente de fazer uma avaliação externa se aquilo é certo ou errado, a primeira questão é você estar condizente e em sintonia com quem você é de fato, Pô, quem mas isso eu você sei fazer direitinho, hein? é. Mandar eu Pois sei, é. hein? Mandar eu Mas sei. não, mas é que tá. Mandar, como eu tô dizendo e usando o que você disse. Uma Uhum. coisa é você mandar alguém tomar no cu para inglês ver e você
projetar que você está sentindo e que você se sente numa determinada posição digna de mandar outra pessoa tomar no cu, mas pra plateia ver e bater palma. Outra É o coisa show, você né? realmente falar, não, porra, chegou o meu momento, dentro da pessoa que eu sou, dentro das coisas que aconteceram, que se passaram, o meu âmago exige que eu tome essa ação, porque caso eu não tome essa ação, é mais um componente para eu desenvolver um câncer de estômago, entendeu? Sim, uma Então, gastrite acho ou que qualquer assim, coisa, né? independente de você fazer o bem ou o mal, esporadicamente falando, né, de forma muito genérica, é você realmente, dentro da consciência que você adquiriu, até o presente momento que você toma ação, ser verdadeiro consigo mesmo. E a outra questão, que aí já entra numa condição mais social, por assim dizer, e dizendo isso eu vou encerrar tudo o que eu tenho para dizer, Uhum. que é a questão de você se levar enquanto pessoa para dentro do que se refere o bem social. Nenhum ser humano é uma ilha, nós vivemos num coletivo, numa sociedade, e você conseguir trazer o que é a sua essência alinhada ao bem coletivo, isso eu acho que é o que trata aí o Samurai X. Uhum. Eu acho que isso é o que trata o que você estava querendo dizer sobre ele fazer o que ele já fazia, só que para uma outra função, mantendo-se ele ainda em contato com ele mesmo, que é um espadachim, tá certo? É, ele só Realmente era um espadachim conhece a agora arte que da não guerra matava mais. Só isso. e buscar fazer o bem pro, O próximo, né? pro pró-social, Uhum. entendeu? Pro próximo e quando você faz bem ao próximo, você está tentando de alguma forma melhorar o social. Sim. Eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. Deixa eu só ler aqui o que o ceifador, O ceifador escreveu. falou bastante aí, hein? Agora vai ter que ler tudo, quero nem Ó, saber. acreditar na mudança é difícil, mas o ato de aprender com os seus erros no futuro próximo é gratificante. Ceifas, vou só colocar uma coisa, não é necessariamente no futuro próximo que você vai se dar conta de certos erros, tá? A minha frase no WhatsApp, por exemplo, embora ela esteja em inglês, eu vou falar em português, a jornada, como é que é? Peraí, deixa eu até ver aqui. Enquanto isso eu vou ler o outro, eu já Tá, volto eu leio aqui o nesse... outro. Por experiência própria, eu digo isso. Claro que numa escala menor, mas é algo que eu experienciei de certa forma. Imagine um homem em um rio. O homem passa por esse rio e então volta depois de algum tempo. Já não é o mesmo homem e nem o mesmo rio. Só pensei nessa frase barra historieta. Ceifas historiador. Vazou. 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 Não, Então, não ó, tá mutado? Alô? Alô? Tá mutado? aqui, ó, a frase que eu deixo no meu celular, né, no meu WhatsApp é: a procura por si mesmo é uma jornada de uma vida inteira. A vida é o que acontece nesse inteirinho. Justo. Então, assim, essa frase obviamente não é minha, eu estou citando alguém, É. mas é uma frase que eu acho muito verdadeira, motivo pelo qual eu adotei pro meu celular. Então, assim, o motivo pelo qual eu adotei essa frase foi porque aos 41 anos, eu já estou com 42, eu passei a tomar conhecimento de mim mesmo e das forças que me moldaram e que eu não tinha capacidade de perceber isso em anos passados. E não que eu tenha me tornado. Não que eu tenha passado por maiores acontecimentos na minha vida naquele exato momento, mas devido aos acontecimentos da minha vida que haviam ocorrido até então, e numa busca de autoconhecimento muito grande, eu cheguei nessa questão, já conheci essa frase e coloquei, porque realmente, cara, às vezes demora muito para você enxergar erros que você cometeu lá atrás, né? E esses erros não precisam ser catastróficos. Eu não estou falando de você, poxa, quando eu era moleque, eu metia a mão na bunda de uma menina e hoje em dia, poxa, eu noto como isso é errado. Eu não violentei, porque Aham, vamos, sim. vamos dar os nomes certos aos fatos corretos e não generalizar, que é uma coisa que eu acho muito errada. Passei do Mas limite, né? eu assediei fisicamente, Uhum. né?
E, pô, aí você para pra pensar, poxa, isso tá errado, eu criei essa consciência, papapá, e aí você para também pra pensar, porra, mas eu tinha 11 anos, 12 anos. Pois é. Entendeu? Então, assim, a questão de você entender e compreender as forças que te moldaram, o que te levaram... Olha a mensagem! Atenção chat. Pausa para um comunicado importante. Evoluir, Problemas com calvície? Fale com no Hazar. meu caso. Se não resolver, pelo menos você verá que nem é tão calvo assim. Nem é tão calmo assim. Pois é, eu sei que daqui a pouco eu tô raspando o cabelo zero mesmo e vou dar uma de Jason Statham do Mercenários. Vai pegar as faquinhas também? Vai ser um jeito, né, velho? As facas eu tenho algumas, talvez eu tenha que comprar outras. Então, assim, cara, é isso, entendeu, galera? Já que o assunto ficou tão profundo. Que foi bom, né? Foi legal, pô. A gente tá falando de anime e, porra. Não, e é o que eu gosto. Essa é a pegada que realmente eu curto falar. E pensar, até porque quando eu falo, eu não estou comunicando ou dando uma de professor, eu estou sempre trazendo para dentro, né? O que eu estou dizendo também, pensando a respeito. Tá fazendo a sua acho que é introspecção, isso, né? Exato, eu tô tratando sempre, por mais que eu esteja me expressando verbalmente, é um momento também introspectivo, né? Sim. Acho que inclusive quando nós entoamos, outra palavra bonita, os nossos pensamentos, nós damos um peso muito maior para o que está de fato sendo dito e podemos pensar melhor na Justo. nossa linha de raciocínio. Então é isso, galera. Eu acho que eu já falei mais do que eu deveria. Amanhã é dia de branco, começa bem cedo. Não é? Da minha parte, só tenho a agradecer a todos vocês. Ceifador, queria muito saber mais de você, daquele último papo que nós tivemos. Infelizmente, hoje não será possível, querido. Peço desculpas, mas gostaria, no próximo contato, saber como é que você está. A todos os outros aqui presentes no momento, agradeço também. Ao convite do cego sempre. E é isso, galera. Como diria o bom e velho já falecido Jô Soares, um beijo do gordo. Vamos nos despedir aqui do YouTube e aí a gente conversa mais uns 3 minutinhos. E depois eu já sei até quem eu vou gankar aqui. É isso aí, galerinha do YouTube. A live vai continuar, mas para você está chegando no final. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Vem pra cá, interage com a gente. Temos o exclamação oi para ver todas as interações. Exclamação rede para as redes sociais. Exclamação Discord pro asilinho do velho. Lembrando aqui sempre que quando tem vídeo novo no YouTube e quando tem live na roxinha, eu aviso no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter, beleza? Temos também os comandos de som da live que você pode assistir aqui, ganha os seus remedinhos, que são os pontos do canal, e aí você gasta para mandar um sonzinho pra nós. Tá bom? Pra vocês é game over. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e falou!